Eu acredito que Deus tem algo muito especial para esses dias, da parte de Deus mesmo. E quando me preparava em Jaraguá do Sul, em pensamento, em oração, eu sempre vi algo muito forte, algo ligado à igreja aqui. Eu sei que Deus tem propósito para Santa Maria, mas eu creio que muito daquilo que Deus quer fazer é para a igreja do pastor Adão. Claro que todas as outras estão unidas nesse propósito. E eu vou estar trazendo algumas ministrações voltadas talvez mais para a liderança, para pastores e líderes, mas com certeza a palavra de Deus sempre é rica e abundante, ela não escapa a ninguém, né? Nem o pregador aqui na frente. Aquilo pega geral e geralmente vem para cá primeiro para depois ir para lá. E nesses dias vou estar ministrando algumas ministrações hoje, amanhã e provavelmente no domingo de manhã, né? A gente já estava conversando hoje à tarde sobre isso. E nessas ministrações eu vou estar destacando bastante a questão, o papel da liderança. Ah, pastor, mas eu não sou líder. Não, mas você tem líderes. Então, qual deve ser a sua relação com o seu líder? E então vai ser princípios bíblicos, né, para todos nós. Porque escapar de liderança ninguém escapa, né? Se não é aqui, é lá fora, em algum lugar, nós, em todos os lugares, nós estamos submissos a alguma liderança. Não adianta a gente querer falar ou reclamar. A gente sempre tem um papel de algum líder, alguma autoridade na nossa vida, e a gente não escapa disso. E como primeira ministração dessa série de ministrações que eu vou estar fazendo é maturidade espiritual. Esse é o tema, maturidade espiritual. E o que seria maturidade espiritual? Quem é maduro? Então maturidade vem de maduro, vem de experimentado. E quando a gente se pergunta o que é maturidade espiritual, talvez é mais fácil a gente inverter a pergunta e fazer o que não é maturidade espiritual. Como é que a gente identifica uma pessoa que não é madura espiritualmente? E para isso, eu andei fazendo alguns pensamentos, e eu anotei aqui o que não é maturidade espiritual. Em primeiro lugar, tempo de conversão. Nem sempre tempo de conversão significa maturidade. Pode ter um recém-convertido, muitas vezes, pela experiência de vida dele, já mais maduro do que muitas vezes um irmãozinho que vem na igreja já há anos e anos e está lá e ainda não é maduro. Então, o tempo de conversão não é parâmetro para definir, talvez pode ajudar, mas não define maturidade espiritual. Outra, manifestações espirituais. O que são manifestações espirituais? O irmão pulou, rodopiou, falou em línguas, pronto, esse cara é maduro, esse cara é uma autoridade. Certo ou errado? Não. Jesus mesmo disse, né, que no nome dele viriam pregar, expulsar demônios, impor as e iam fazer sinais e milagres, e ainda assim eles vão chegar no céu e Jesus vai dizer, cara, eu não te conheço. Então, a manifestação de sinais não significa que a pessoa é madura. Isso é complicado. Porque muitas vezes a gente vê a pessoa sendo usada por Deus mesmo. E ela flui em dons espirituais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais no final dessa série de ministrações. Eu quero dar uma ênfase fundamental em cima de dons do Espírito Santo também. Mas isso ainda não identifica uma pessoa se ela é ou não é madura. Infelizmente. Continuando, envolvimento com o ministério. Aquela pessoa que está envolvida ao máximo e faz. Aí a gente acha, poxa, esse irmão é pau para toda obra, deve ser uma pessoa muito madura. Não, nem sempre o envolvimento, não estou dizendo o comprometimento, mas o envolvimento com a obra é um indício de maturidade. Boa oratória. O cara fala bonito. Nossa, o cara é uma pessoa tão simpática, o cara ele cativa e tal, aquela pessoa, né, dinâmica. Você acha, esse cara é usado por Deus. Muitas vezes a boa oratória não é sinal de maturidade. Pode falar bonito, mas nem sempre vai ser uma pessoa madura. Então, o que seria maturidade? Já que tudo isso aqui não é maturidade, o
que seria maturidade? Como é que a gente poderia identificar se você trabalha com pessoas, com líderes, ou se você trabalha com grupos, né? Porque eu sei que algumas igrejas aqui trabalham com grupos. Então, se de repente você é um líder que você tem pessoas de células e tal, como é que eu posso identificar um potencial de alguém que pode ser um bom futuro líder de algum grupo de comunhão, célula? Como é que a gente poderia identificar essas pessoas? Então, para começar, a maturidade é disposição em obedecer. Uma boa autoridade, ela sabe, em primeiro lugar, obedecer. Jesus teve uma experiência muito interessante. Ele, quando eu estava aqui pregando, chegou um centurião para ele, né, homem de autoridade, e Jesus diz: então eu vou na tua casa, porque o servo dele estava adoentado. E aí Jesus diz: então eu vou na tua casa. Aí ele disse: não venha na minha casa, por favor. Mas eu sei que se você falar uma palavra, meu servo vai ser curado. Jesus disse: nossa, como é que pode? Daí ele falou: não, eu sei que você pode. Por quê? Porque eu sou um homem de autoridade e me submeto às autoridades. Eu sei que se eu falo para um soldado meu, vai, ele vai. E se eu digo para ele, vem, ele vem. E eu sei que se você falar alguma coisa, o meu servo vai ser curado. Daí Jesus falou: olha, nem Israel não viu um homem com tal fé. A autoridade tem a ver com fé. E aí ele diz assim: nem Israel não vi alguém com tamanha fé. Por que será? Este homem, ele era homem do exército. Ele era submisso à autoridade dele. E por isso que ele também sabia que aqueles que estavam debaixo da autoridade dele, que ele era líder, se ele falasse alguma coisa, eles obedeciam. Por quê? Porque ele era assim. Porque a autoridade dele, se a autoridade dele falasse alguma coisa, ele faria. E ele sabia: Jesus, se você falar alguma coisa, eu sei que acontece. Por quê? Porque ele sabia que Jesus era um homem de autoridade. Ele reconheceu em Jesus a autoridade. Então, em primeiro lugar, a pessoa de autoridade é aquela pessoa que obedece. Coerência entre a palavra e a obra. Como significa que aquilo que a pessoa fala, isso ela faz. Por que os fariseus na época de Jesus eram tão criticados por Jesus? Porque justamente as palavras deles eram uma e as obras eram outras. Aí Jesus diz, né? Tudo que vocês ouvirem eles falando, isso vocês façam. Só não façam as obras que eles praticam. Então, se você ouvir aquilo que eles falam, isso vocês podem fazer. Porque eles falam, mas não praticam. Então, palavras e obras, elas andam lado a lado. Uma consciência de filho e não de servo. Daqui a pouco vou entrar em maturidade espiritual, em níveis de maturidade. Os filhos, os jovens e os pais. A Bíblia nos mostra 3 níveis de espiritualidade. E essas pessoas, elas estão no nosso meio. Ou nós somos pequeninos, os filhos, ou nós somos jovens na idade espiritual, ou nós somos pais, ou já de idade, né, maduros. Essas 3 idades espirituais, a Bíblia nos apresenta elas não foram inventadas. A autoridade espiritual, então, a palavra e as obras, elas vão andar lado a lado. A pessoa, ela fala, mas ela pratica aquilo que ela fala. Nós vemos então uma pessoa de autoridade, uma identidade de filho e não de servo. Então o filho, ele sabe de quem ele é pai. Ele não obedece apenas regras. O servo, sim, se fala para ele vai, se diz ele vem, ele vem. Então é uma obediência mais legalista, né? Mas o filho ele obedece o pai por quê? Porque o pai manda. Não, porque o pai, ele reconhece que o pai dele quer o melhor para ele. Então ele vai obedecer, não por obrigação, não por intransigência. Então no começo ele vai fazer assim, né? Porque o pai mandou, né? E o filho pequeno é assim, né? Vai, filho. Pai, mas vai que o pai já mandou. Não espera o pai falar 3 vezes, né? Então é assim. Mas quando o filho fica maduro, depois, mais tarde, né? Mais tarde. Demora um pouco, mas fica maduro também, né? Amém. Alguns vão receber.
Então, quando o filho fica mais velho, ele vai olhar para o pai, vai ver no pai a fonte de sabedoria. Poxa, o pai tinha razão, ele me avisou. O filho novo, que ele, acha o pai um chato, mas ele vai obedecer porque, enfim, tem que obedecer. Então tem uma mentalidade de servo, não de filho, de obediência, tem que obedecer. Agora o filho maduro é aquele filho que vai olhar para o pai e vai saber: não, pai, eu sei o que é melhor para mim. E muitas vezes, amados, eu vou falar algo para vocês: nós agimos com Deus como servos, não como filhos. A gente lê a Bíblia como se fosse um manual de leis. A gente perguntava: por que não pode? A igreja só fala: não pode. Por que não pode? Não, porque está na Bíblia. Às vezes não sabemos nem aonde, mas está na Bíblia. Então, amados, não é que não pode, ou por que não pode. Hoje em dia nós temos uma maturidade, e se vem um membro falar: por que não pode? A gente já tem essa maturidade de saber falar: não pode, por quê? Por que você acha que não pode? Veja bem, veja o que a palavra diz. E se você fizer isso, e se você fizer assim? Então, a gente consegue o quê? Explicar o porquê não pode. Só simplesmente dizer que não pode não adianta. Tudo bem, então pode. Vai lá, faz. Mas o resultado vai ser X, Y, Z. Pronto. A opção é tua. Então, mas a mentalidade de filho é o quê? Eu sei que o pai quer o melhor para mim. Eu sei que é dolorido, então eu vou obedecer. Não porque é lei, mas sim porque eu sei que é o melhor que o pai quer para mim. Então a consciência de filho, não mais de servo, de empregado. Constância. Uma pessoa muito inconstante, ela não pode ser referencial. Então a constância, amado, é um marco na sua e na minha vida de autoridade. Se você é muito inconstante, você vai dar uma má impressão, porque o líder que é muito inconstante, as pessoas vão ter dificuldade de confiar nessa pessoa. Poxa, uma hora ele fala assim, um pouco ele fala diferente, eu já nem sei mais o que ele vai falar. Então a inconstância, ela gera o quê? Medo. Insegurança, não vai dar segurança. Então o líder, ele precisa ter o quê? Constância. Não ser novo na fé, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Ser experimentado nas lutas. O que é uma pessoa madura? É aquela pessoa que já passou por luta. Essa vai ser uma pessoa madura. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E é uma pessoa que pode ser seguida. É um exemplo. É um exemplo na vida e na palavra. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 João. 1 João, capítulo 2. Vejam só o que João vai falar na carta dele. 1 João, capítulo 2. Os versículos 12 a 14. João diz o seguinte: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque conhecestes o maligno, porque vencestes o maligno. 14. Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Esse aqui é a base. Ele está falando de 3 idades aqui: os meninos, os jovens e os pais. São 3 idades. E que tipo de idades são essas? Quem a gente poderia identificar em cada uma dessas idades? Os meninos, eu acredito que cada um de nós já tenha sido um dia, né? Ou, acho que, né? Criancinha. Quais, a gente geralmente não lembra, né, desse período. Mas, o que as crianças têm que a gente poderia identificar aqui como pessoas novas na fé? As pessoas novas na fé, Jesus não falou
que nós precisamos nascer de novo, né? Falou para Nicodemos, né? Necessário te é nascer de novo. Nascer de novo significa ser salvo, aceitar Jesus. Naquele momento você nasce espiritualmente. É como se fosse você ser gerado de novo. Então tudo é novidade. Tudo é novidade. Você acabou de nascer. Então, quais são as características de uma criança que a gente pode identificar num novo convertido? Existe muita semelhança. E aí a gente tem que saber como é que você vai trabalhar com o novo recém-convertido. Que cuidados ele precisa. A pessoa madura, ela tem que identificar essa maturidade do novo e tem que saber, eu tenho que conseguir entrar na mente dele para eu saber como cuidar dessa criança. Os pais, né? Os pais que geram um filho estão nessa situação, né? Foi gerado um novo filho, ele tem que conhecer o filho para conseguir suprir as necessidades dele. E assim nós, maduros, precisamos então compreender como é que é a dinâmica de uma criança, de um recém-nascido, de um recém-convertido. Quais? Primeira coisa, é inconstante. Os bebês as crianças são muito inconstantes, né? Ele pode estar rindo, chorando ao mesmo tempo, né? Quando está cansado, às vezes acontece isso, né? Já viram criança rir e chorar ao mesmo tempo? Está cansada, chorando, daqui a pouco você faz uma parada, sabe? Já chora de novo e tal. Então, são muito inconstantes, né? Inconstância. Eles são muito dependentes. O recém-nascido é completamente dependente da mãe, em primeiro lugar. E os recém-convertidos também, amados, cuidem, porque eles são muito dependentes. Tudo é novidade para eles. Então você não pode exigir deles uma atitude madura se eles acabaram de nascer. A gente tem que ter paciência com eles. E quanta paciência! Quanta paciência uma mãe tem que ter com o filho deles? É muita paciência. E quanta paciência a gente tem que ter com o recém-convertido? Muita paciência. Então, eles são muito dependentes, até para comer. Eles são dependentes, né? O recém-nascido, ele depende até para comer. Então, quem vai dar o primeiro alimento para o recém-convertido? Para aquela pessoa que se converteu, porque ele vai ler a Bíblia para ele. Isso aqui é grego, né? Praticamente. Ele não vai entender assim, de pronto. Então, quem vai ser aquela pessoa que vai mastigar, vai abrir e vai discipular? É você, é o líder. Você que já tem um pouco mais, você que vai ensinar, vai preparar o alimento dele. Ele vai se alimentar onde? Nos cultos, onde o pastor, o pregador, ele vai entregar o quê? A comida pronta. Ele vai se alimentar nos cultos, ele vai se alimentar na reunião de discipulado, que ele vai estar fazendo discipulado, é lá que ele vai se alimentar. Porque ele não está apto a pegar a comida e preparar a comida dele. Tirar, né, o alimento. Claro, já tem que estar lendo a palavra, pelo menos. Mas é difícil para ele. Ele não vai entender um monte de coisa, não vai entender. Aí tem o papel do discipulado. É fundamental o discipulado para os recém-convertidos. Não pode ficar um recém-convertido sem discipulado. Acompanhamento ali, ó. Vem cá, deixa eu te mostrar. Para que mais uma criança ela é dependente? Primeiro de ela se alimentar. Do que mais? Mais? Se locomover. Sair do lugar. Você tem que mostrar o caminho, né? Que mais? As mães sabem. O que mais a mãe faz? Todo mundo sabe, mas não quer falar, né? O que é? É sempre assim, um pouco quietinho, sentando bem. Ajudar nas tarefas. Ajudar nas tarefas, olha só. Oi? Cuidado, educação. Educar. Né? Mas ali o recém-nascido, ele tem uma necessidade muito grande. Alimento. E a segunda? Higiene. Limpar. Onde entra e onde sai, né? O alimento. Limpeza. Ele não é apto nem a limpar sozinho. Então esse tratar de alimentar e de limpar
é o discipulador. Eita, trabalho sujo, né? Oh, Deus de graça. É nós que vamos alimentar eles. Nós que vamos dizer, amigo, vamos limpar um negocinho aqui? Sujou feio aqui, amigo. Vem cá. Essa voz de saber na hora certa você limpar, você mostrar o caminho. Dizer, amigo, vem cá. Preciso te ensinar um negócio. Você está começando a caminhar agora e no reino de Deus as coisas funcionam assim, assim, assim. Redirecionar. Porque ele não sabe. Vai fazer né? Vai fazer besteira, né? Vai fazer sujeirinha. Porque não sabe como é que as coisas acontecem. Então, amado, papel do discipulador, você que é discipulador, cuida, né? Alimenta, limpa, conduz. Continuando, segue exemplos humanos. As crianças já seguem muito pelo exemplo, não é? Ele vê o pai fazendo, daqui a pouco você olha para trás e ele está lá te imitando, não é isso? Então, os novos na fé, eles vão muito ficar o quê? Olhando os discipuladores, olhando os líderes. E por isso que é tão importante que quando o líder faz alguma coisa, por isso que eu falei ali de palavras e obras, elas têm que estar equilibradas, porque o novinho na fé, ele vai ficar olhando o que o meu discipulador está fazendo. Ele talvez nem entende tudo aquilo que você está querendo ensinar para ele, ele nem sabe. Ele vai fazer de conta, vai fazer de conta que entendeu, mas na verdade não entendeu não. Mas ele vai estar olhando para você. E aí aquilo que ele vê você fazendo, isso ele vai imitar. Isso é o novo na fé. Esses são os bebês, são os pequeninos. E por isso que eles se frustram tanto. E aí o nosso papel novamente de discipulador. Amigo, você vai se frustrar. Não olha muito para mim. Fixa teus olhos em Jesus, porque você vai se frustrar comigo. Meu pastor, eu vi, como é que pode? Fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo outro. Nossa. Então, amado, os pequeninos, eles são muito frágeis, eles se desviam rapidamente. Eles caem rapidamente. Eles são fracos, eles não sabem caminhar. Então, é o teu e o meu papel, a gente o quê? Dar um bom exemplo, mas logo ao menos mostrar, amigo, se firme em Jesus, porque não olhe tanto para o homem. Não confia no homem, porque você vai se frustrar. Então, é uma necessidade, porque eles seguem muito o exemplo. Amém? Continuando. Facilmente são influenciáveis. São muito influenciáveis. O que você falar para ele, ele vai acreditar. Então, cuida muito com aquilo que você vai falar para o novo convertido. Porque ele é muito influenciável, porque para ele tudo é novo. Então, ter tempero, né, na hora de falar com ele. Dão trabalho, já falei isso. Se abalam facilmente. Eles facilmente se abalam na fé deles, porque a fé deles é pequenininha, tão fraquinha. Então eles se abalam rapidamente. Você tem que ter uma paciência redobrada, né? Pouco conhecimento. Não vamos ter conhecimento da palavra, dependendo um e outro, né? Talvez venha de uma igreja onde já tinha algum ensino, ou lá na infância, lembra lá da escola dominical, que aprendeu alguma coisa, mas a grande maioria dos recém-convertidos vem assim, vem sem conhecimento. Em Hebreus, abre sua Bíblia lá em Hebreus, tem um texto muito especial, Hebreus capítulo 5, versículos 11 em diante. Hebreus 5, 11 em diante vai falar sobre essa idade, né, dos novos na fé. Hebreus 5, versículo 11 em diante diz assim: a esse respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos,
para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. O que ele diz aqui, versículo 12: com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda há necessidade que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. Significa, ele diz assim, gente, pela idade que vocês têm de conversão, já deveriam ser aqui, adultos, experimentados. Por isso que eu falei que idade, maturidade espiritual não significa tempo de conversão. Porque aqui, esse pessoal aqui, eles já eram aqui, convertidos a tempo. Falaram, mas gente, vocês ainda são crianças. Então, essa questão de tempo de conversão versus maturidade, ela não funciona. E aí ele diz assim, vos haveis feito tais necessidade de leite e não de alimento sólido. Significa, a mensagem aqui, a pregação vai ter que fazer bem ralinha, né? Porque senão vai engasgar. Engasga e não desce, né? E aí ele diz o seguinte: ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Significa que ele não tem experiência, não é experimentado na palavra. Falta experiência. E aí, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Então ele diz aqui, pela prática da palavra, tem as faculdades exercitadas, é exercício. Então é uma pessoa que já tem maturidade. O texto então é alerta, o leite, né? É aquela palavra mais ralinha, aquele negócio, né? Mais superficial, mais devocional, para alimentar. Uma mensagem dessa exige um pouquinho mais de, né? Um pouco mais de conteúdo, atenção, tal, já não fala o coração. Então já tem dificuldade de se alimentar de uma palavra um pouco mais, né, preparada. Não se alimentam sozinhos, do discipulado já falei. Não conhecem os perigos. Criança pequena não sabe o perigo, corre. Por isso tem que ter um adulto do lado, né, dizendo, cuida, né? E aí está o nosso papel de discipuladores, né? Não sabe o perigo. Precisa de alguém maduro. Identidade de servo, já falei. Faz trabalho simples, precisa ser ensinado a trabalhar. Gente, então o recém-convertido não pode trabalhar, não pode fazer nada na igreja, é porque ele não vinha na fé, não vai saber o que fazer. Amado, a Bíblia diz o quê sobre as crianças? Ensina o menino o caminho que deve andar, e até a morte não se desviará dele. Mas a gente sempre aplica isso para recém-nascido, para criança, para os filhos, né? Amado, vamos aplicar isso também como novo na fé. É a mesma coisa. Se ele não aprende a trabalhar desde o começo na igreja, você vai querer que ele seja um obreiro depois? Não, mas é que eu sempre disseram que eu não podia fazer nada? Como é que agora eu, de repente, posso? Né? Não, claro. Cada idade vai fazer o seu trabalho, né? Por exemplo, as crianças podem ajudar em casa? Pode e devem, né? Porque se você não deixa, a criança não pode fazer nada, nem varrer, nem arrumar o quarto deles não pode arrumar, porque é trabalho domiciliar, né? Então, tinha um outdoor gigante lá no Jaraguá do Sul, achei isso incrível, né? A prefeitura muito preocupada, né, com o trabalho domiciliar, até tinha propaganda na televisão um tempo atrás, né? Muito importante, sim, de não deixar as crianças trabalhar. Aí tinha uma criancinha assim, dobrando roupa. Claro que passar roupa é perigoso, né? Mas agora dobrar roupa, varrer e tal, aparecia criança varrendo, mas isso não podia, né? Porque é trabalho infantil domiciliar. Muito bem. Tinha um grupo de uma autora assim, né? Cuide com o trabalho infantil domiciliar e tal, aquela criança assim, mostrava a criança trabalhando e tal. No próximo outdoor, não era nem do outro lado da cidade, no próximo, dirigindo o próximo outdoor, o que tinha? Tinha uma criança vestindo uma roupa, fazendo propaganda para uma loja. Aí eu fico pensando, vem cá, deixa eu pensar, sou um ser pensante. Trabalhar em casa não pode. Agora, levar a criança numa agência de modelos para fazer propaganda para uma loja para vender, isso pode. Não entendi. Isso pode. Quem disse que pode, quem que não pode?
Então o governo ele incentiva, não, em casa não pode trabalhar. Agora fazer propaganda, tipo aparecer em outdoor, né? Quantas horas a criança tem que ficar lá provando roupa para tirar foto? Isso pode? Mas isso não é trabalho infantil? Mas ela está ganhando para isso? Ah não, mas aqui o que pode e o que não pode? Se o pai não fala o que pode e o que não pode, o governo vai falar? Acho estranho isso. Tá? Então, era um outdoor depois do outro. Eu falei, não, agora, né, opte você. Então eu optei. Enfim, não é que são escravos lá em casa, tá, gente? Mas tem que trabalhar, tem que aprender desde cedo. Então, gente, assim também na igreja. Claro, não vai botar em liderança. Claro que não. Agora, poxa, não podia ajudar a arrumar as cadeiras dentro do culto? Não podia pegar, poxa, a gente vai fazer um mutirão para dar uma geral aqui, não pode convidar esses irmãos para vir dar uma geral? A gente vai fazer um almoço, vem ajudar no almoço, vem cá ajudar, vamos lavar uma louça junto, tal. Deixa eles ajudar, deixa eles trabalhar, porque depois você vai vir cá, eu precisava de alguém aqui para me auxiliar no ministério. Ele aprendeu a trabalhar. Ele sabe que quando ele vem para a igreja, não vem só para ficar sentado, ele vem aqui para cooperar, porque ele aprendeu isso, porque desde o discipulado já foi falado, amigo, se prepara porque vai chegar o teu momento. Vamos fazer um evangelismo de rua. Ele vai estar preparado, porque ele aprendeu a trabalhar. Porque às vezes a gente diz, não, mas é recém-convertido, né? Amado, mas ele já se converteu, já é batizado. Amém, então envolve ele em alguma coisa. Claro, não vai envolver questão de responsabilidade, né? Isso não. Agora faz ele ajudar alguma coisa. Continuando. Não se alimenta sozinho. Já falei sobre isso. Continuando. Fala muito, reclama e chora. Né? Criança vai reclamar e vai chorar. Normal. Não estranhe isso. Não estranhe. E reclama, e não sei o que. Mas está muito ruim, está muito quente, está muito frio. Cortina aberta, cortina fechada. Isso é gente de imatura. Né? Esse tipo de reclamação, aquela pessoa que reclama mais dos cultos, reclama da igreja, reclama disso, reclama do outro, não é papel de líder. E se o líder está tendo essa atitude, então cuida, porque ele não é maduro. Então, aquela criança é normal chorar. Ai, pastor, é normal, não se assuste, normal. Está tudo bem. Então, eu tive que aprender isso no ministério, amados. Eu dava muito ouvido às reclamações das pessoas. Vinha o irmão e falava, pastor, e vinha e falava com aquele negócio. É verdade. Eu ficava todo machucado, eu ia lá, tentava fazer a coisa, arrumar, porque o irmão tal falou isso. Aí eu ficava todo doído e corria atrás para resolver isso com o líder, né? Porque né? E tentava, e de repente eu comecei a perceber, mas vem cá, tem alguma coisa errada. Eu dava ouvidos às pessoas erradas. E aí, quando às vezes você vinha, né, tinha um irmãozinho da igreja, né? Que era um irmão abençoado, né? Anos na igreja, mas turrão. Aquele irmão que só sabia reclamar. E aí de repente eu percebi, meu Deus, ele é uma criança na fé. É uma criança na fé. Porque 10 anos atrás a igreja não estava boa. 5 anos atrás a igreja não estava boa. Hoje a igreja não está boa e amanhã não vai estar boa para ele. Você pode fazer o que ele está pedindo, ainda não vai estar boa. É imaturo, não adianta. Mas aí eu me doía todo. De repente chegou um momento, fiquei pensando, daí vinha um irmãozinho, pastor, sabe o que disseram? O que falaram? O que falaram, irmão? Falaram que não sei o que. Tá, quem falou? Foi o irmão falando tal. Então tá bom, obrigado, tá? Obrigado. Tive que aprender que depende de quem fala, eu ouço. Só isso. Só ouço. Porque não adianta. Agora, depende de quem eu ouço. Vem cá, quem falou no fundo? Opa, tudo bem. Eu vou conversar pessoalmente com ele. Vem cá, irmão, o que está pegando? Se você falar que tem alguma coisa que não está boa, eu vou te ouvir, porque eu sei que
É difícil você reclamar, mas quando você abre a boca, eu sei que a coisa é porque a coisa já realmente tem que fazer alguma coisa, né? É porque tem que tomar uma boa decisão. Então, se é aquele irmão que vive reclamando, amém, glória a Deus, vai em paz. Agora, se é aquela pessoa que geralmente ela não fala, mas quando ela fala, você ouve. Estamos entendendo, amados? Esse merece ouvir. Esse merece ouvir. Esse merece confiança, porque você sabe que é uma pessoa que julga. Não é uma pessoa recém-convertida. E muitas vezes, eu falei antes que a idade espiritual pode ser uma pessoa já de anos de igreja, mas tem uma maturidade, infelizmente, infantil. Não se alimenta, não lê a Bíblia em casa sozinho, não ora. O único local que se alimenta é onde? No culto da igreja. Ali ele se alimenta. Esse é o alimento dele. Não aprendeu a preparar a própria comidinha. O que é preparar a própria comida? É ter um tempo devocional diário, que todo crente saudável deveria ter. Estou falando de crente saudável, pessoa cristã saudável, lê e ora. Sabia, amado? Sabia? Que pessoa saudável, cristão saudável, lê e ora a Bíblia, né? Lê a Bíblia e ora. Saudável. Agora, doente ou imaturo é aquele que só se alimenta de culto em culto, que sempre precisa que o alimento preparado pelos outros. Por exemplo, para vir aqui foi preparado o alimento. Vocês estão recebendo o alimento já preparado. Os textos já foram selecionados, os ingredientes já estão misturados, já dividi eles em assuntos, em tópicos diferentes, a mesa está posta. Agora, para fazer isso veio pronto já? Não. Foi necessário eu preparar esse prato aqui. Então eu tive que preparar. Assim são os membros. Os novos na fé não vão saber preparar o prato deles. Quem vai ter que preparar são os nossos discipuladores. Agora, se anos depois ele não sabe se alimentar sozinho, preparar a comidinha dele, amigo, então, por favor. Então, amados, não sabe preparar a própria comida, é imaturo. Testa os limites. Essa é boa, né? Ou criançada, testa limite. Até onde pode ir? E eu recém-convertido muitas vezes assim também, né? Ou o irmãozinho já mais, né, imaturo na igreja. Ele sempre anda no limite, né? Sempre está ali, ó, vendo até onde pode ir. Infelizmente. Não pode ser líderes, já coloquei para vocês. Se vocês quiserem, tem textos bíblicos para isso, tá, gente? Se alguém quiser o esboço, depois passo os textos bíblicos, tem texto bíblico para tudo isso, tá? 1 Timóteo 5, 22, né? Paulo fala para não impor as mãos precipitadamente. O que é impor a mão precipitadamente? Dar autoridade para alguém que não está pronto. Para os neófitos, né? Neófitos significa novos na fé. Só que esse neófito novo na fé não quer dizer que o cara é recém-convertido, mas tem neófito aí também com 10 anos de igreja, né? Não sei, o pastor Paulo tem mais experiência, estou falando aqui, mas, né? Mas tem neófito aí que misericórdia, né? É novo na fé, porque ainda nem prepara a comidinha dele, né? Tem que ficar dependendo da comida dos outros. E última questão aqui dentro dos meninos são carnais. Por quê? Por que são carnais? Abre a sua Bíblia, esse aqui vale a pena ler. 1 Coríntios 3, 1 a 4. 1 Coríntios 3, 1 a 4. Veja o que Paulo fala para a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 4. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, não sois carnais, e não andais segundo os homens? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não são carnais? Então, aqui o que ele está falando? Paulo está dizendo, indignado, né? Gente, vocês deveriam já ser adultos, mas não dá. Tem que tratar com leitinho. Porque vocês são muito carnais. Então,
ele nos dá uma dica que os novos na fé, eles estão ali, estão se convertendo, estão no processo de conversão. Alguns acham que conversão é aquele um momento, né? O cara disse sim para Jesus, pronto, converteu, o céu se abriu, amém. Glória a Deus se fosse assim, mas ele está no processo de conversão. E a conversão é um momento, mas também é um processo. Um dia ele vai ter que tomar uma decisão, e a partir daquele momento começa um processo agora, que ele vai estar iniciando, que vai se concluir, né? Lá na frente, né? Quando Deus chamar a gente. Mas enfim, esse processo a gente está, né? Mas a questão é um processo. E aí eles estão aqui, eles são muito carnais. Não exija maturidade de um recém-convertido, porque não vai estar pronto. Ou aí tem os irmãos, né? Pastor, você não sabe o que eu vi. Essa semana, sabe aquele novo na fé? Meu Deus, está perdido esse menino, né? Porque, eu vi ele não sei o que. Amigo, ele está chegando agora. Amém. Obrigado, irmão, que o irmão me trouxe essa informação. Vou ter que conversar com o irmão. Mas seja misericordioso, porque você não vai poder cobrar uma maturidade, porque a maturidade dele ele está no processo. Então, Paulo identifica aqui algumas coisas. Quem é carnal aqui, que ele está falando? Ou quais são as características de uma pessoa carnal? Ele diz assim: ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. Ainda bem que isso só acontece com crente novo, né? Recém-convertido. Só o crente que recém-convertido é um problema, né? Que tem inveja. Graças a Deus, só então, inveja, contenda também. É só os novos na fé que tem problema de contenda. Os irmãos mais experimentados são uma bênção. Então, inveja, contenda, o que mais? São carnais, e não andar segundo. Porque daí um dizia, eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro, e por aí vai, né? O pastor Darcy não veio. Só veio o Cláudio. Pois ele é mais fraco mesmo. A pregação dele ele também é co-pastor, né? Então. Um é de Paulo, outro é de Apolo, e outro é de não sei quem, é partidarismo, é seguidor desse, seguidor daquele. Então, por isso que eu falei, né? O recém-convertido é muito focado na pessoa. Ele é ainda meio carnal, né? E os meninos na festa são muito assim, pregador tal, né? Acho engraçado que lá na nossa igreja, né? Os irmãos muito abençoados. Ainda bem que eles avisam, né? Pastor, nessa semana foi numa igreja tão abençoada, né? Em que igreja a irmã foi? Fui na igreja tal, porque veio um pregador de fora, veio uma irmã do poder. Aí ali recebi revelação e não sei o que, veio todo aquele negócio, né? Amém, glória a Deus. E o que era a palavra da irmã? Não lembro mais. Mas foi uma bênção. Amém. Mas então, eles seguem muito, ou vai ter o pregador, ou profeta, ou fulano de tal. Esse vamos ouvir, né? Gente, isso é sinal de maturidade. Aí, essa irmãzinha, né, toda empolgada, viu? Aí, pastor, fui naquele culto, mas foi uma bem. Aí, tinha um homem de Deus, né? Meu Deus, ele tinha uma intimidade com Deus tão grande, né? Aí, daí, toda empolgada, né, falando e tal. Eu falei, olha só que bênção, né? Falei, e a irmã, como é que é a vida devocional da irmã? A irmã ora bastante? Como assim, pastor? Não estou entendendo. Ele sabe por quê? Porque no mesmo tempo que você vai no culto tal, é aquela pessoa que vai em culto aqui, vai em culto ali, né? Ele sabe, tem alguém muito triste com você. Sério, pastor? O irmão ficou triste comigo? Eu falei, não, irmã, sabe quem ficou triste? O Espírito Santo de Deus. Porque ele estava esperando você lá na tua casa. E você foi correr atrás de pregador. Você trocou aquele que te gerou pela criatura. Você deu as costas para o Espírito Santo de Deus porque você não ora, você não lê a Bíblia. Você dá as costas para o Espírito Santo para correr atrás daquele que prega, que anuncia. Se quer pegar a palavra fresca, vai direto na fonte. Vai direto na fonte. A fonte ela é mais pura. Aí eu, no culto, né? Pregando no culto lá de quinta-feira. Culto de quinta-feira, cor de restauração, cor interior e restauração. Aí pregando assim, falei, gente, se alguém
que está no culto aqui, viesse falar para mim, pastor, pastor, não estive semana passada, mas pastor, eu fiz uma coisa, substituí o tempo, enquanto eu estaria no culto, fiquei em casa orando e lendo a palavra. Falei, em nome de Jesus, essa pessoa ia ter a minha admiração. Por quê? Ele vai direto na fonte. Ele vai direto na fonte. Não depende de pregador tal, de fulano de tal, mas ele sabe onde é que é o endereço da cozinha. Ele sabe o endereço. Aí eu falei, mas gente, né? Estava com medo, né, de ficar na outra semana não via ninguém, né? Então só pode faltar a semana que vem aqueles que realmente substituíram o tempo para orar e ler a Bíblia. Os outros têm que vir, né? Graças a Deus, eu fiquei sozinho. Mas, enfim, a gente se acostuma tanto a ficar comendo comida que o outro preparou, que fica dependendo da palavra de fulano de tal ou da palavra de fulano de tal, mas a gente não tira o nosso tempo ali, de buscar a palavra. E aí é fraco na fé, é imaturo, cai por qualquer coisa, vem a provação, não resiste. Por quê? Porque não se alimenta. Só se alimenta da pregação daquele que vem trazer o alimento. Então o maduro na fé, ele sabe de onde vem o alimento, ele sabe buscar o alimento, ele já é experimentado. Então, amados, nada contra de vir para os cultos, e por favor, se eu fizer a ministração amanhã, venha também, né? Mas é importante que a gente saiba que os novos na fé, eles vão depender muito mais das ministrações, porque eles não estão aptos a preparar a palavra deles. Agora, se o irmão já está anos na igreja, ainda não aprendeu a ler a palavra e orar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada? Ele parou no tempo? O que aconteceu? Não está experimentado ainda. Então, amados, eles vão ser carnais. E Paulo diz aqui, né? Inveja, contenda. Ele vai ter o novo na fé, o imaturo, né? Ele vai ter isso. Então, até Paulo diz, né? Gente, eu queria tratar vocês como já, né? Mas não dá. Porque a igreja ela se tornou tardia. Tardia em que sentido? Naquele sentido de esses ensinos básicos já tinham sido passados, mas como eles não praticavam, teve que voltar a ensinar de novo aquele leitinho básico. Então é muito importante que a gente, ouvindo a palavra, a gente pratique a palavra. Isso vai nos mostrar o que? Maturidade. Isso é maturidade. Então, nem só os recém-convertidos são imaturos. É característica normal deles ser imaturos, com certeza. Agora, quando há imaturidade no meio do corpo de Cristo, da qual já deveriam ser mestres, há um grande perigo, porque qualquer ensino errado vai desviar toda a igreja. Porque não são experimentados na palavra. Não vivem, não praticam a palavra. Qualquer falsa doutrina, até um tempo atrás, o pastor Darcy, a gente estava na igreja e vieram irmãos de uma outra denominação visitar a gente. Qual é a visão que vocês estão seguindo? Eles estão ávidos em buscar uma direção para a igreja deles. E a gente conversou e tal, como é que é a nossa metodologia e tal. E quando os irmãos saíram, a gente comentou, olha só, é uma igreja buscando identidade, porque eles não sabem, não encontraram a identidade deles. São inconstantes, correm atrás do mover de Deus. O mover de Deus está aqui, o mover de Deus está ali, o mover de Deus é isso, o mover de Deus é aquilo, e ficam correndo. Isso demonstra o quê? Imaturidade. Não são maduros. Maduro é aquela pessoa que experimentou, errou, mas sabe reconhecer o erro e começa o quê? Se voltar para a palavra e viver a palavra. Amém. Eu gostaria de entrar no próximo tópico, mas eu tenho medo de me estender. Pastor Adão, posso tocar no próximo tópico? Amém? Glória a Deus. Estão comigo ainda? Amém? Amém. Então tá bom. Os jovens. Qual é a característica dos jovens? A
A gente viu sobre os meninos inconstantes, todo aquele negócio. Os jovens. Quem são os jovens? Ou na Bíblia, quem na Bíblia a gente pode identificar como jovens? O que esse texto lá de 1 João fala sobre jovem, sobre os jovens? 1 João, lá, nosso texto fundamental, nosso texto base, né? Falou sobre uma característica muito forte dos jovens. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 13. Olha só o que diz lá no versículo 13. 1 João 2, 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Primeira característica dos jovens é, eles venceram o maligno. Versículo 14, o que ele diz lá? Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. De novo, né? Ele repetiu uma. 3 características apenas para o jovem. Quem é o jovem na maturidade espiritual, dentro da igreja? Certo? Quem é o jovem? 3 características. Primeira, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Em primeiro lugar, são fortes. Se a criança é fraquinha, desprotegida, o jovem é forte. Segunda característica, e a palavra de Deus está em vós. Entendemos? Fortes, e a palavra de Deus está em vós. Se o novo na fé, ou a pessoa imatura, sem maturidade, não conhece, não consegue preparar o próprio alimento, o jovem, ele sabe a palavra. Ele é preparado na palavra. E o último, já vencestes o maligno. Como é que a gente junta essas coisas? Olha só. Ser forte, conhecer a palavra, e com isso ele vai vencer o maligno. Por quê? Porque a força vem de onde? O poder vem de quem? De Deus através do Espírito Santo. O poder de Deus sempre vai vir do Espírito Santo. Em segundo lugar, a palavra. Poder e a palavra. O Espírito Santo e a palavra. O poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é alimentado. O que alimenta o Espírito Santo de Deus na nossa vida? A oração. A vida de oração é que vai nos dar intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque é na oração que o Espírito de Deus, ele transforma a nossa oração lá no céu com gemidos inexprimíveis, porque às vezes a gente nem sabe o que falar. Não é isso que a Bíblia diz? Então a oração não é o exercitar do Espírito, não é isso? E, por outro lado, a leitura da palavra. Novamente o pastor vai voltar a isso, né? Leia a palavra e ore. Mas o jovem já tem uma experiência. Não é novinho na fé. Ele já sabe buscar o seu alimento. Ele já ora, ele já lê. Por isso que ele vence o maligno. E com quem que eu vou comparar o jovem? Quem melhor do que Jesus Cristo? Jesus Cristo, quando ele foi batizado, o que aconteceu? Foi levado para o deserto. Então, o jovem é aquele que já tomou um passo para Jesus, já se deixou batizar, já é uma pessoa mais experimentada, e aí ele vem e começam a vir as primeiras lutas. Não é assim depois do batismo, né, que as coisas começam a apertar, que começam a vir os desertos. Pelo menos a minha vida espiritual foi assim, né? Me deixei batizar, até no batismo a coisa ia só bênção, né? Oh, glória a Deus! E experiências e tal, aquela coisa gostosa. E aí foi me batizar, parece que aquilo veio num balde de água fria. E a luta e batalha e aquela coisa e tal, vem e vai. E o que deu vitória para Jesus no meio do deserto? A palavra. A palavra. Então os jovens, quem são os jovens? São aqueles que já passaram por lutas, já passaram por desertos e viram a necessidade de uma vida de intimidade com Deus e de estudo da palavra. Esse é o jovem. E quem venceu Satanás na tentação de Jesus? Foi Jesus. Jesus venceu Satanás, não foi isso? E vencestes o maligno. Foi justamente preparação lá do deserto fez Jesus vencer Satanás.
já venceram o maligno, têm alguma experiência, passaram pelo batismo, certo? Passaram pelo deserto, receberam poder, são fortes, receberam poder, significa o quê? O Espírito de Deus já veio sobre eles, eles já podem ser usados pelo Espírito Santo de Deus, já foram cheios do Espírito, estão preparados para derrotar Satanás. Amém? Continuando, quais são outras características? Receberam a autoridade. Jesus, quando derrota Satanás, recebe a autoridade. Então, é aquele jovem, aquela pessoa que já tem autoridade, já experimentou a coisa, já sabe como é que a coisa funciona, tem identidade de filho. Se as crianças têm mais aquela autoridade de servo, né? Se vai, ele vai, vem, vem, né? Por que não pode? Não pode, pronto, acabou, né? Com criança pequena não funciona assim, né? Papai, por que não pode? Porque não pode, pronto, papai falou, não interessa. Porque se você for explicar que na tomada vai sair choque, porque o choque vem de nada, não sei o que, não. O que você fala? Cuidado que aquilo morde. Porque morder ele sabe o que é. Se você quer explicar toda a cientificidade, né, da eletricidade, da corrente elétrica, porque a corrente elétrica vai atravessar o seu corpinho, e aí com o contato terra, você pode fazer toda uma explicação. Ele vai entender? Não, criança não. Porque você diz, não pode. Por que, papai? Você não vai entender, não adianta, não pode. Né? Agora, tenta fazer isso com o jovem. Papai, por que não posso? Porque não pode. Vem cá, está de brincadeira, né, pai? Qual é? Né? Então, você já pode falar, amigo, vem cá, o negócio é o seguinte, eu vou te explicar. Então, o jovem é aquela pessoa que já não é mais nova na fé, já experimentado, você pode dar autoridade e ele vai entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais nem todos estão maduros para receber. Eu vou falar para vocês, amados, e prestem muita atenção nisso que eu vou falar, gente. Muitas igrejas aqui no Brasil, eu sei que Santa Maria não é diferente, ensinaram coisas erradas, que você pode largar um grupo mesmo sendo recém-convertido. Se ele passou pelo curso tal, se ele fez um encontro assim, assado, tal, está preparado para ministrar um pequeno grupo. Amigos, não façam isso. Não façam isso. Por quê? Porque eles não estão prontos. Tudo leva o seu tempo. Pode funcionar com um ou dois, mas jamais vai funcionar com a maioria. Então existem igrejas que disseminaram o ensino errado, de você delegar autoridade para pessoas que não estão capacitadas. Mas ele já fez a formação. Não interessa a formação, o que interessa é a vida do amigo. Esse rapaz já demonstra as características de maturidade? Não, então não está pronto. Pode ter feito seminário teológico, mas se a vida da pessoa não corresponde com as características de alguém maduro, não pode receber autoridade. Assim, de ministrar, cuida, tá? Porque existe um ensino aí muito sutil que é perigoso para a igreja. Então, ter uma vivência com Deus. O jovem tem uma vivência com Deus, já experimentado. Conhece a palavra, está aí o segredo. Conhece a palavra, já se alimenta, já tem. Veja lá em Hebreus capítulo 5, aquele texto que a gente viu de Hebreus, ele justamente vai falar isso, né? Hebreus capítulo 5, que eu falei lá dos meninos. Hebreus capítulo 5, versículo 14, ele vai justamente falar sobre, mas o alimento sólido, que nós sabemos que é a palavra, né? É para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto bem como o mal. Se você, desde criancinha, você diz, não, querido, você escolhe. O que ele vai escolher? Minha esposa, ela é professora de ensino para criancinha pequenininha, né? Aí, papai vem pegar o filhinho, filho, o que você quer hoje? Eu não sei. Não, escolhe você.
Tipo, tudo deixa a criança escolher. Ela não está apta ainda, não tem as faculdades exercitadas para saber o que é melhor para ela. Ela precisa, em primeiro lugar, ela precisa saber, o pai vai falar, ó, isso aqui é bom, isso aqui não é. Pronto, é assim que funciona. Depois é que você vai dizer, ó, o pai já ensinou, isso aqui, isso aqui. O que você vai escolher? Aí sim, a responsabilidade é dele, mas o fundamento é você que tem que dar. Agora, aqui diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto bem como o mal. Significa, depois de uma certa experiência, você já sabe discernir o que é bom, o que é mal. Não precisa ficar dependendo. Discipulador, né? Aqueles discipuladores que dominam sobre o discípulo e acham que é discípulo dele, né? Não é discípulo de Jesus. Parece que tem que ligar para o discípulo para perguntar até a cor da calça que tem que vir para o culto. Amigo, né? Não há mais necessidade. Quanto tempo já aprendeu o que tem que aprender? Então deixa ele escolher. Então os jovens já têm as faculdades exercitadas. E para concluir os adultos, os pais, João 2, 1 João 2, versículos 13 e 14, e com os pais vamos concluir. 1 João então, capítulo 2, versículos 13 e 14, o que eles falam dos pais? Pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Versículo 14. Eu vos escrevi meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Então, qual é a característica do pai? É aquele que já conhece. Eu vos escrevi porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Aquele que já é desde o princípio significa um conhecimento profundo de Deus. É um conhecimento profundo de Deus. Se o jovem já é aquele que conhece a palavra, se o jovem já é aquele que já é experimentado, os pais vão ser o quê? Biologicamente preparados para reproduzir lideranças. Então, líder, pastor, você é responsável em reproduzir liderança. Você é responsável para reproduzir liderança. São os maduros, né? Tem um profundo conhecimento de Deus. Teve várias experiências, várias lutas. Já se frustrou várias vezes. Já teve que... Deus já deu umas cortadas federais. Já passou, já chorou muito. Já dobrou o joelho, já chorou muito diante da presença de Deus. Então você é maduro. E se você chorou muito, persistiu, perseverou na fé, glória a Deus, Deus é contigo. Você não é mais superficial, não. Você não é aquele que vai se abalar por qualquer fofoquinha, não. O novo na fé, sim. Por qualquer coisinha que ele ouviu, já não vou mais na igreja, né? Agora você não, porque você já pagou o preço. Você já pagou o preço de persistência. Você já se identificou com Cristo e já pagou um preço como Cristo pagou, você já pagou. E você já é experimentado na palavra. Não é qualquer coisa que vai desviar você do caminho, em nome de Jesus. É experimentado. Eu gostaria de concluir pela prática do conhecimento. Então já conhece, já pratica, é produtor, adota, é um mestre, pode assumir lugar de liderança. Então essas pessoas experimentadas, sofridas na fé, pode botar na mão dele. Pode botar na mão dele que ele vai ser bênção. Porque ele já mostrou que não é qualquer um, não. Então pode confiar nesse cara aí. Pode assumir um lugar de liderança constante, é constante, maduro, né? Ele é experimentado, cuida no falar. Já que o novo na fé chora e reclama o tempo inteiro, maduro, ele cuida no que fala, porque ele já sabe que aquilo que ele fala, ele pode influenciar pessoas. E eu gostaria de concluir com um texto de Hebreus, Hebreus capítulo 5, o mesmo texto que a gente já usou para falar sobre os meninos e os jovens. Eu vou usar o mesmo texto para falar sobre os adultos, só que eu vou usar um pouquinho antes sobre os versículos, a partir do versículo 7 em diante,
Veja lá o que diz em Hebreus, capítulo 5, a gente leu lá os versículos 11 em diante. Agora a gente vai ler do 5, Hebreus 5, versículos 7 a 10. Olha só o que ele diz. O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui está falando de Jesus. Ele diz, e o texto diz o seguinte: ele aprendeu. Ele aprendeu como? Na obediência. Por tudo aquilo que ele passou e sofreu. E ele continuou fiel e obediente até o fim. E ele sim, a ele toda honra, toda glória e todo louvor. Ele tem autoridade. Se você for ver lá em Filipenses, se não me engano, Filipenses capítulo 2, vai falar sobre aquele que se humilhou, se redimiu, veio em forma de servo, e Deus o exaltou. Esses são que realmente têm autoridade. Quem? Quem é experimentado. Quem já passou por luta. Quem já passou por dificuldades. Esse é aquele que é aprovado por Deus. Amém? Então, amados, na igreja, eu espero que esse estudo tenha te ajudado a se identificar os teus líderes. Ou de você se identificar dizendo: poxa, eu sou ainda tão imaturo. Eu reclamo tanto da igreja. Poxa, preciso me arrepender, preciso crescer. Ou se você é daqueles irmãos que só se alimentam de culto em culto, foi para você. Você ainda não é preparado para preparar seu próprio alimento? Fica dependendo da pregação de fulano de tal, de fulano de tal. Ou se você se magoa rapidamente: pois é, ninguém deu aula para mim. Poxa, eu fui no culto, ninguém me cumprimentou. Amado, deixe de ser criança. Quer aparecer? Deixe de ser criança. Cresce. Né, pastor? Tem você que diz: cresce, amado. Está quanto tempo na igreja? Quantos abraços você deu aos irmãos? Aí, pastor, eu? Claro. Mas eu não sou líder. Não, mas está quanto tempo na igreja? Não aprendeu nada até agora? Amado, cresce. Não vai tomar mamadeira até os 20 anos, 30 anos de idade. Ou vai? Tem gente que parece que precisa de mamadeira até os 80, né? Não sei. Parece que não cresce nunca. Então, maturidade não significa tempo de igreja, mas a nossa atitude diante das dificuldades. É quando Deus trata o nosso caráter. E você se humilha e diz: Senhor, trata. Tira o que há de imaturidade. Tira aquilo que é infantil em mim. E cria em mim um coração puro. Cria em mim um caráter segundo o caráter de Cristo. Tomai sobre vós o mesmo Espírito que há em Cristo Jesus. E diz lá em Filipenses capítulo 2. Tomai sobre nós o modelo de Cristo. Ele foi aprovado. E você vai ser aprovado também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.